Você provavelmente ouviu alguém dizer que a China só cresce porque copia. Mas se eu te dissesse que os Estados Unidos fizeram exatamente a mesma coisa, que Japão, Coreia do Sul também passaram por esse processo antes de se tornarem líderes de tecnologia? Nesse vídeo eu vou te mostrar por que copiar nunca foi uma exceção da China. Foi uma etapa recorrente da história da industrialização. Entender esse padrão muda completamente a forma como enxergamos a inovação, a propriedade intelectual e a disputa pelo poder econômico mundial. Toda potência industrial já passou por esse mesmo caminho. Se você viajar no tempo até o século XIX e abrir os principais jornais de Londres, vai encontrar os industriais britânicos enfurecidos, acusando uma nação estrangeira de pirataria cultural, roubo sistemático de segredos industriais e de inundar o mercado com réplicas baratas e falsificações sem qualquer pingo de originalidade. O alvo da fúria moral naquela época não era a China, mas sim os Estados Unidos da América. A China não inventou por si só a cópia. A China repetiu um roteiro que já foi executado por toda a potência industrial que existe hoje. Entender o roteiro muda completamente a forma como entendemos a física oculta por trás do poder global, desmascarando a maior ilusão de que no mundo moderno a inovação nasce quase do nada, quando na verdade ela nasce muitas vezes da cópia e da evolução incremental. O que muitos interpretaram nos anos 2000 como uma peculiaridade da China talvez seja na verdade uma etapa recorrente da sua história de industrialização. Poucos países iniciaram sua trajetória tecnológica já na fronteira de inovação. Em geral, primeiro aprendem com quem já domina determinada tecnologia, depois adaptam às suas necessidades e realidades e, por fim, desenvolvem soluções próprias. Quando a China virou sinônimo de cópia. A partir dos anos 2000, ficou praticamente impossível negar a percepção global da China como o epicentro da replicação de produtos, tecnologias e marcas estrangeiras. E os exemplos não eram sutis, eram cotidianos e visíveis a olho nu. No mundo digital, o Baidu cresceu como o Google chinês. O Youku e o Tudou reproduziram o YouTube. O QQ da Tencent misturava o ICQ e o Messenger. O Weibo era o Twitter chinês e o próprio TikTok no início foi tido pelo mundo como uma resposta ao Instagram. No e-commerce, Taobao começou como um eBay chinês, JD.com espelhava a Amazon, Meituan combinava Groupon, Uber Eats e Yelp em um único aplicativo. No hardware, Xiaomi copiava o playbook de eventos e ecossistema da Apple. Existiam clones inteiros do iPhone vendidos abertamente por marcas como o GoPhone. Em mercados atacadistas como o Yiwu, era possível comprar tênis com a grafia Abibas em vez de Adidas. No varejo físico, o KFG copiava até as cores e o logotipo do KFC. Cafés inteiros replicavam a estética do Starbucks. No setor automotivo, diversas montadoras chinesas lançavam veículos cujo design remetia claramente a marcas consagradas como Land Rover, Mercedes-Benz, BMW, Toyota, Honda e Chevrolet. Em muitos casos, a semelhança estética gerava disputas judiciais e alimentava a percepção internacional de que a indústria automobilística chinesa crescia baseada na reprodução de projetos estrangeiros. Quando a cópia virou arquitetura. O fenômeno não parou nos produtos, ele chegou às cidades. Em Tianduchang, perto de Hangzhou, existe uma réplica de Paris, com Torre Eiffel reproduzida e avenidas inspiradas em Champs-Élysées. Em Macau, complexos inteiros de hotéis e cassinos foram construídos com a lógica de entretenimento integrado de Las Vegas. O caso mais emblemático é Thames Town, em Songjiang, na região metropolitana de Xangai. Construída entre 2004 e 2006, a cidade reproduz deliberadamente a estética britânica, a arquitetura vitoriana, ruas estreitas, cabines telefônicas vermelhas. Isso fazia parte de uma política urbana chamada One City, Nine Towns, que criou núcleos urbanos inteiros inspirados em diferentes cidades europeias. E em 2012, a China inaugurou uma réplica da Vila Alpina de Hallstatt, na Áustria, um patrimônio da Unesco, construído a partir de medições arquitetônicas reais da vila original. Diante de tudo isso, tornou-se um veredito internacional. A China tem uma cultura intrínseca de cópia, ligada a uma suposta falta de valorização da propriedade intelectual e da originalidade.
Mas interpretar esse fenômeno apenas como uma questão cultural significa deixar de enxergar a lógica econômica e histórica que moldou o desenvolvimento de praticamente todas as grandes potências industriais. A partir dessa interpretação, surgiu uma pergunta que passou a se repetir constantemente. Afinal, por que a China copia tanto? Seria realmente uma característica da sua cultura? Essa pergunta parte de uma premissa errada, a de que o fenômeno é civilizacional. Ele não é. O comportamento de copiar está estatisticamente ligado a 4 variáveis, e nenhuma delas é cultura. Primeiro, o estágio de desenvolvimento econômico, incentivos de mercado, estrutura institucional do Estado e uma estratégia deliberada de catching-up tecnológico. E a prova está em 3 episódios da história econômica que juntos formam um padrão inconfundível. O padrão que se repete. Reino Unido e Estados Unidos. No século XIX, os Estados Unidos, hoje sinônimo de inovação, atravessaram sua própria fase sistêmica de cópia industrial. Fábricas têxteis americanas produziram máquinas britânicas muitas vezes de forma ilegal. O caso mais famoso é o de Samuel Slater, um mecânico inglês que memorizou projetos de fiação têxtil britânica, protegidos por lei de exportação, e os reconstruiu em solo americano. Os britânicos apelidaram de Slater, o traidor. O movimento não ficou restrito apenas à indústria têxtil. Setores como siderurgia, maquinário agrícola, ferrovias, química também avançaram por meio de assimilação de tecnologias desenvolvidas na Europa, que foram progressivamente adaptadas, aperfeiçoadas e incorporadas à realidade industrial americana. E havia uma razão estrutural para isso acontecer em escala nacional. O governo americano não protegia patentes estrangeiras e impunha altas tarifas aos produtos importados, criando um ambiente legal que favorecia explicitamente a cópia doméstica ao invés da compra de produtos originais. Esse ambiente formou ao longo de décadas um ecossistema de engenheiros, mecânicos e empresários que aprendiam uns com os outros. A base industrial resultante foi o que permitiu aos Estados Unidos atender a demanda global durante as 2 guerras mundiais, quando a Europa estava devastada e a produção americana intacta virou referência mundial. Japão, Estados Unidos e Europa. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão tinha uma infraestrutura industrial destruída e recursos limitados. A resposta do governo japonês foi uma estratégia batizada de imitação inteligente, aprender de forma sistemática com os modelos industriais mais avançados do mundo. A Sony copiava os rádios e eletroeletrônicos norte-americanos, peça por peça. A Toyota reproduzia a plataforma automotiva da Ford e GM, mas foi além de copiar o produto, analisou os processos de produção inteiro e criou algo novo a partir dele, o famoso sistema Toyota de produção. Ferramentas hoje ensinadas em qualquer escola de engenharia do mundo, como Kanban e Kaizen, nasceram desse exercício de desmontar, entender e melhorar a tecnologia estrangeira. Essa metodologia tinha um princípio simples: copiar para melhorar. Cada produto importado torna-se um ponto de partida para aperfeiçoamento mensuráveis em qualidade, eficiência e produtividade. O Estado japonês sustentou esse processo com crédito subsidiado, incentivos fiscais e proteções comerciais temporárias contra a concorrência externa, dando tempo para que a indústria nacional amadurecesse antes que ela enfrentasse uma competição internacional. Em 2 décadas, a Toyota, Sony, Panasonic, Canon deixaram de seguir padrões globais de qualidade e passaram a defini-los. Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos. Entre 1970 e 1990, a Coreia do Sul repetiu o ciclo. Samsung e LG eram vistas na época como fabricantes imitadores de eletroeletrônicos japoneses. A Hyundai replicava plataformas de automóveis da Mitsubishi. Com apoio estatal direto, crédito dirigido, protecionismo seletivo e forte investimento em educação técnica e uma disciplina de execução notável, o país saiu de imitador para concorrente direto do Japão em semicondutores,
telas, automóveis em pouco mais de 20 anos. O fenômeno ficou conhecido como o Milagre do Rio Han. Reino Unido para os Estados Unidos e Europa para o Japão, Japão e Estados Unidos para a Coreia do Sul e agora o mundo para a China. Em todos esses casos, o comportamento de copiar não estava ligado a uma característica cultural ou moral. Era resultado da combinação de 4 fatores recorrentes: estágio de desenvolvimento, incentivos econômicos, estrutura institucional e uma estratégia deliberada de redução de defasagem tecnológica. Da imitação à liderança. A cópia, porém, nunca foi o destino final. Ela representou apenas uma primeira etapa de uma trajetória recorrente: aprender, adaptar e, por fim, inovar. Se esse padrão também se aplica à China, então a pergunta deixa de ser por que a China copiava e passa a ser outra: em que momento ela deixará de copiar e começará a liderar? Os últimos 10 anos oferecem uma resposta bastante clara. A BYD começou produzindo veículos inspirados em fabricantes estrangeiros e hoje é o maior fabricante de veículos elétricos do mundo, superando a Tesla em volume de vendas. A Xiaomi, frequentemente comparada à Apple em seus primeiros anos, hoje desenvolve tecnologia própria e ingressou no mercado de veículos elétricos, com uma plataforma desenvolvida internamente. A DJI surgiu utilizando componentes amplamente disponíveis no mercado e tornou-se líder global em drones civis e hoje dita boa parte da evolução tecnológica do setor. E é esse o ponto central dessa análise. Quando uma nação termina o ciclo de cópia, ela não some do mapa, ela vira a próxima referência a ser copiada. Foi assim com os Estados Unidos depois da Inglaterra, foi assim com o Japão depois dos Estados Unidos, e é exatamente o que está acontecendo com a China agora. Na frente da tecnologia limpa, veículos elétricos, bateria e infraestrutura digital. Quem copia quem? 4 países, 4 momentos históricos diferentes e a mesma sequência de copiar, adaptar e superar. Isso não é coincidência repetida por várias vezes seguidas, é um padrão estrutural da forma como nações pobres alcançam nações ricas. E ele sempre segue o mesmo roteiro moral, não só o mesmo roteiro econômico. O que muda no caso chinês não é a lógica do processo, mas a velocidade e a escala. Pela primeira vez, um país combinou um mercado interno de centenas de milhões de consumidores, planejamento estatal de longo prazo, enorme oferta de engenheiros e integração a cadeias globais de produção. Isso permitiu condensar em poucas décadas um processo que outras potências levariam mais de um século para completar. E isso nos leva ao verdadeiro insight por trás dessa história inteira. O julgamento moral da cópia é sempre escrito depois pelo lado que venceu. Quem está atrás copia para alcançar. Quem alcança reescreve a própria narrativa como se sempre tivesse sido original. E quem ainda lidera é sempre quem mais reclama da cópia, porque é o único que de fato tem algo a perder com ela. A Inglaterra chamou os Estados Unidos de nação de piratas de patentes, enquanto ainda dominava a indústria têxtil mundial. Parou de chamar assim no exato momento em que deixou de ter vantagem competitiva para defender. O mesmo aconteceu com o Japão nos anos de 1980 e com a Coreia do Sul logo depois. A pergunta que fica então não é se a China vai deixar de ser vista como uma copiadora. A história dos últimos 200 anos já respondeu isso. Ela vai, porque todas as potências antes dela também deixaram de ser vistas assim no exato momento em que pararam de precisar copiar qualquer coisa. E quando essa transição se completar, provavelmente será a própria China que passará a exigir leis internacionais, propriedade intelectual ultra rigorosa e julgamentos morais implacáveis sobre a próxima nação emergente que tentar usar a mesma escala que ela usou para subir. Porque no tabuleiro da história global, a cópia nunca foi um traço cultural permanente, ela é apenas o disfarce temporário daqueles que estão prestes a herdar o futuro.